Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro. O Ibovespa apresentou alta de 2,57%, uma recuperação em relação à pancada no pregão de ontem de 4,87%, o que proporcionou um topo descendente, mas dentro do que eu já tinha comentado na videoanálise semanal, minha expectativa é de mudança de tendência, ou seja, de que esse fundo aqui seja respeitado, não venha a perder direto essa região. Essa é a minha expectativa nesse momento. Logo, não esperaria muito desse movimento de baixo, vamos dizer assim, já o movimento de baixo praticamente já aconteceu, traz uma chance de ser um pouco maior caso venha perder essa região aqui dos 38.596 pontos. A superação da máxima do pregão de hoje, 39.725, aumentará a chance do Ibov voltar para cima dos 40 mil pontos, que havia fechado aqui este pregão e este pregão aqui acima. O desafio nesse momento para o Ibovespa, em termos de resistência, fica na faixa dos 40.570 e na sequência aquele fundo já comentado nas últimas análises, na faixa dos 42.749 pontos. No mini índice para o próximo pregão, tivemos aqui um pregão de alta, ainda está com máximas aqui descendentes, ou seja, dentro de um movimento de baixa, assim como o Ibovespa dentro de um movimento de baixa, mas é bom ficar atento para a ponta compradora de day trade, caso venha voltar para cima da máxima do pregão de hoje, 39.890 pontos, pois abre a chance do movimento de baixa, de correção dessa forte subida ter sido somente isso aqui mesmo, e dar continuidade ao movimento de subida, fechando aqui esse gap de baixa. Por este motivo, somente para a ponta compradora no meu caso, se romper 39.890 para cima, ficaria monitorando alguma sinalização para a ponta compradora. Caso contrário, depois desse movimento de baixa e essa subida, sinalizando aqui topo no gráfico de 60 minutos, eu vou ficar atento ali através de um gráfico de 10 minutos, buscando operações aqui, olhando o gráfico de 10 minutos, caso venha fazer algo nesse sentido, buscando operações de venda através de topo descendente no G10. No mini dólar, pancada grande aqui para baixo, um movimento já longo de baixa, perdendo alguns suportes importantes, mini dólar, mas na minha avaliação, essa última tendência, vamos dizer aqui de baixa do G60, esse pivô um pouco maior, ficou mais esticado para baixo e mais coerente para ter o quê? Um repique de alta. Então, para mim, no início do próximo pregão, a partir do início do próximo pregão, se encaixa mais procurar, mesmo contra a tendência, alguma operação na ponta compradora. Para a venda, para o meu método, se encaixa mais aguardar a venda somente, gerar venda ou planejar a venda somente após algum movimento mais visível aqui de alta no gráfico de 60 minutos. Enquanto isso não acontecer, ficaria mais atento para a possível perda de força nesse atual movimento de baixa e busca de uma compra em cima do mini dólar. Na sequência, PETR4. PETR4 terminou o dia apresentando um candle aí chamado de martelo, padrão de reversão, gera um movimento de alta, vê até aqui em cima, gera um movimento de baixa, possibilidade de gerar um fundo ascendente, a superação da máxima desse candle 4,52 pregão de hoje sinaliza o primeiro sinal de confirmação do candle, mais forte ainda a confirmação se conseguir fechar justamente acima dos 4,52, o que proporcionaria um fundo ascendente e, consequentemente, o final da tendência de baixa, pelo menos, e vindo para uma tendência indefinida, quebrando a sequência de topos e fundos descendentes. Então, neste caso, vindo aqui para cima, arriscando um pouco mais, seria uma das alternativas de fazer uma compra contra a tendência em cima da PETR4 na superação dos 4,52. Para quem trabalha em cima dessa forma, com essa possibilidade de compra contra a tendência, o stop ficaria abaixo da mínima, mais bem protegido, para baixo da mínima aqui, para baixo dos R$ 4,22. Na Vale 5, o dia foi de alta de 5,94%, também depois uma pancada para baixo de 9,38%. A Vale também vai apontando para a formação de um fundo ascendente. Tanto a Vale como a Petro eu vejo ainda mais fraco do que a média, vamos dizer assim, ou seja, se recuperando muito menos que o Ibov. Se a gente olhar o gráfico do Ibov em relação ao que o Ibov subiu em relação a Petro e a Vale, a gente vê que são ativos que estão com um preço mais próximo aí das suas mínimas em relação até o próprio Ibovespa. Mas de qualquer forma segue a possibilidade de ter aqui um repique de alta. É como se a gente fosse ter uma correção em ABC nesses papéis, ou seja, gera um fundo ascendente, mas não há como se esperar muito deste próximo movimento de subida,
mas a possibilidade pelo menos de trabalhar em compras mais rápidas, caso venha romper aqui, no caso da Vale, os R$7, voltar a trabalhar acima dos R$7. Eu já tinha comentado que o mais interessante é compras acima desse patamar aqui, em torno de 7,24 ou 7,25, patamar de resistência nesse momento mais importante para a Vale 5. Ativos que eu vou ficar atento para o próximo pregão, em termos de ponta compradora, eu já tinha comentado acusando na análise semanal, que eu ia ficar atento na correção, vem fazendo uma correção, a partir do próximo pregão é um ativo que eu vou ficar atento para a possibilidade de compra, não necessariamente na superação da máxima do pregão de hoje, mas ficaria atento aqui na possibilidade de gerar alguma entrada até no gráfico de 60 minutos, enfim, trabalhando com stop mais curto em cima desse papel, na expectativa que se inicie um novo movimento de alta nessa ação para gerar um fundo ascendente. Olhando aqui, está trabalhando em cima de um nível antigo de suporte, então é um patamar que ela pode começar a se recuperar. O GPA3 também nessa mesma sinalização, tá? É um ativo em tendência de baixa, seja no gráfico diário, seja no gráfico semanal, vem dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, gerando aqui um movimento de correção no gráfico diário mais fraco em relação ao movimento anterior, gerou um candle de indefinição no pregão de hoje, com alta de 1,27%, traz a possibilidade de se buscar alguma compra de fundo ascendente se conseguir romper aqui a máxima do pregão de hoje, 57,98, ou mesmo se gerar aqui mais alguma movimentação para baixo, uma nova movimentação, sinalização de alta aqui no G60, respeitando essa zona de suporte, também ficaria interessado para uma possível compra em cima de um GPA3. Hoje cheguei a recomendar a compra em BBS3, cancelei a entrada. A entrada foi recomendada aqui no candle da segunda hora de pregão. O ativo tinha respeitado, jogando aqui no gráfico de 10 minutos, o ativo tinha respeitado o gap de alta do dia, aqui é o gráfico de 10 minutos, abriu com gap, veio aqui, respeitou o gap e gerou esse candle. Aí recomendei a compra a partir desse momento aqui. Deveria ter já gerado essa entrada logo nos candles seguintes, no máximo no segundo candle seguinte após essa boa sinalização de alta em cima do gap. Não conseguiu fazer isso, cancelei a entrada antes mesmo da sua execução. Ativo ficou enrolado, olhando ali para o gráfico, principalmente gráfico de 60 minutos, a gente pode perceber, aí ficou bem travado no pregão de hoje. O outro papel foi GGBR4, algo semelhante, recomendei a entrada aqui durante esse candle aqui, mais especificamente a partir das 14 horas, para a compra se ela conseguisse romper os 3,77. Não conseguiu romper nesse candle, e no candle seguinte também ficou travada ali na região dos R$ 3,77. Como demorou muito a romper, e são ativos que tinham gerado sinalização de baixa no gráfico diário, mas na expectativa de continuidade do movimento de subida, gerar ainda mais um movimento de alta no G60, de fundo ascendente, passei essa entrada, mas também a entrada cancelada em cima da GGBR4. KLBN11, a operação de venda recomendada, não foi executada, não bateu no preço e voltou a subir. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até o próximo pregão.